Bom dia, meus amores. Bom Oi, dia. galera. Vamos ver quem está aqui já. Luna, bom dia. Ana Gabriela, bom Bom dia. dia. Lara, que Bom não dia. perde uma aula. Muito bem, Lara, bom dia. Bom dia. Murilo também está sempre presente. Bom dia. Bom Pedro dia. também, bom dia. Pessoal, nós vamos trabalhar hoje nosso livro na página 16 até a página 18. Mateus, bom dia. Tá bom? Então, eu preparei uma apresentação em slides também, já até compartilhei lá no grupo de vocês, mas a gente vai fazer uma exposição do assunto e depois eu vou orientar a atividade, porque é uma atividade que vocês vão ter que me enviar depois de pronta, eu vou postar lá no grupo também, explicando. E essa atividade, ela tem que ser enviada para mim até o dia 6, que é a próxima quinta-feira, lá para o meu e-mail, né? Vocês já sabem qual é. É importante colocar o nome da atividade, que eu vou falar lá no final qual vai ser o nome, a página e o nome de vocês, certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre abstracionismo, ou também arte abstrata. Acredito que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Eu lembro que no ano passado, quando a gente foi preparar alguns materiais para a mostra cultural, eu cheguei a trabalhar algumas coisas com vocês relacionadas ao abstracionismo. Porém, a gente vai focar bastante, principalmente em alguns artistas bem famosos, né, relacionados aí à arte abstrata. Então, a gente vai trabalhar com Vassily Kandinsky, né, e também com Pierre Mondrian, que é um trabalho também que no ano passado, não sei se vocês vão lembrar, a gente fez uma composição com o 8º ano com caixas, a partir da obra do Mondrian, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, porque eu trouxe algumas imagens também. Qualquer coisa, qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. João Vitor, bom dia. Seja bem-vindo, João Vitor. Só para deixar aqui na tela maior. Importante vocês sempre deixarem as coisas em dias, atividades, para não atrasar e ninguém perder ponto aí com as atividades, tá bom? Isso é muito importante. Então, vamos lá, pessoal. Abstracionismo, da página 16 a 17, que é o conteúdo em si, mas a atividade está na página 18. Bem, o que é abstracionismo? Hoje a gente também pode falar arte abstrata. Então, é um estilo de arte, um estilo artístico moderno, tá? Por que a gente fala estilo moderno? A gente vem de períodos da arte na Idade Média, do próprio Renascimento, onde, de certa forma, se valorizava muito a reprodução do objeto, da figura humana. Já na arte abstrata, que adentra aí, né, o início do século XX, ela não está preocupada em reproduzir igualmente o objeto, a figura humana. Na verdade, eles estão, sim, representando objetos, pessoas, pinturas ou esculturas, mas por meio de formas irreconhecíveis. O que significa isso? Eu estou pensando numa pessoa, quero fazer a pintura de uma pessoa extremamente estressada. Bem, se a gente tivesse dentro de uma arte mais acadêmica, o artista reproduziria essa pessoa extremamente estressada, tal e qual ele estaria vendo ali. Já na arte abstrata, eles não vão representar essa figura não vai aparecer igualmente. Eles vão usar recursos de linhas, de pontos, de formas, de cores, de forma que aquele sentimento que eles estão ali sentindo ou vendo seja reproduzido ali naquela obra. Porém, a gente não vai achar, nossa, estou vendo aqui que é uma pessoa estressada que está nesse quadro. Não, a gente não consegue definir o que é que o artista desenhou. Às vezes a gente vai buscar entender quando o título da obra
traz, né, ó, homem gritando, aí você procura, você olha, meu Deus, onde está esse homem gritando aqui nessa obra? Então, a arte abstrata, ela deixa o tradicional de lado, tá? E traz essa arte mais subjetiva, mais irreconhecível, uma arte mais expressiva, uma arte que se utiliza mais dos sentimentos do artista. A gente vai ver alguns exemplos a seguir. Por exemplo, nessa composição aqui do Kandinsky, olha só, né? Uma composição 4 de 1914. A gente tenta entender nesses rabiscos, nesses traços, nessas formas, o que será que o artista desenhou aqui? Uma natureza, né? Montanha, uma pessoa, né? Então fica muito subjetivo o desenho dentro da arte abstrata. E quando começou isso tudo, né? O abstracionismo, então, falei lá no início, ele dá-se o seu começo no século XX, lá na Europa, né, dentro do contexto do movimento da arte moderna, que a gente já conversou, que a arte moderna ela veio justamente romper com aquela arte mais acadêmica, né, aquela arte de reprodução de figuras, de objetos, como a gente viu, né, em outros movimentos anteriores. E aí o Kandinsky, ele é um artista russo, né? E ele tinha, né, pinceladas muito rápidas, cores muito fortes, sempre transmitindo um sentimento violento, e isso marcou, né, o início da arte abstrata. Agora pensa, gente, as pessoas acostumadas, né, com obras onde conseguiam identificar o objeto, identificar a figura, identificar o cenário, se deparar com uma arte onde não se consegue mais. É irreconhecível. Então, houve, lógico, um choque. Não, isso aqui não é arte. Né? Isso aqui está parecendo desenho de criança. Houve-se essas manifestações contrárias. Mas, mesmo assim, essa arte cresceu, permaneceu, e hoje, né, a gente tem essa arte aí dentro dos aspectos contemporâneos. Dentro da arte abstrata, nós vamos ter duas correntes, digamos assim, dois tipos, que é o abstrato lírico e o abstrato geométrico, a arte abstrata lírica, né? Ou a arte abstrata geométrica, ou geométrico, ou lírico, enfim. E qual é a diferença entre um e outro? No lírico, né, se utiliza muita composição, utilizando muitas pinceladas, né, como o próprio Kandinsky usava, grossas, muitas cores, algo mais subjetivo ainda, né, rabiscos mesmo, digamos assim. Já no geométrico, como o próprio nome diz, geométrico, o que a gente vai encontrar mais na arte abstrata geométrica? Quem vai acertar essa pergunta? O que vocês acham? Hein, galera? Quero ouvir. No lírico fica muito subjetivo, né? Se usa muitas cores, né? Por exemplo, muitas linhas, muita coisa assim que você não consegue, é como se fossem uns borrões. Já na arte geométrica, a gente tem formas que são as formas o quê, gente? Geométrica. O quadrado, o triângulo, o retângulo, como a gente pode ver nessa obra aqui do Kandinsky. Olha só, nessa obra aqui, o Kandinsky usa as formas geométricas para fazer essa composição abstrata. Tá? Então, a gente pode ter esses dois estilos de arte abstrata. O lírico, que é muito mais subjetivo ainda, a gente não consegue identificar forma nenhuma, e já no abstrato geométrico, na arte abstrata geométrica, se utiliza formas, mesmo essas formas estando ali misturadas, a gente não conseguir identificar o elemento central, né, que o artista quis representar com aquele trabalho. Então, a gente traz aqui as principais características da arte abstrata.
Então, é uma arte não representacional. O que significa isso? É uma arte não figurativa, né? Uma arte que não representa na íntegra, na real, os objetos, as figuras. A ausência de objetos reconhecíveis, isso que eu estou frisando aqui, né? A gente não consegue identificar qual é o objeto que está sendo pintado, esculpido, né? Desenhado. Uma arte subjetiva, ou seja, leva a diversas interpretações. Oposição ao modelo renascentista e arte figurativa. Iniciei falando sobre isso, né? A gente teve períodos da arte, né? A arte na Idade Média, na Idade Antiga, no Renascimento, que respeitava muito, né? A representação da figura. O artista, ele tinha um modelo e que muitas vezes queria representar esse modelo tal e qual. Se a árvore era amarela, a árvore tinha que ser amarela no desenho dele. Então, a arte abstrata, ela é contra isso, ela não se prende a essa figuração. Há uma valorização muito grande, né, da forma, das cores, das linhas, das texturas. Então, o artista, ele busca, né, explorar diversos materiais para compor essa arte abstrata, visto que, como ele não está preocupado mais de representar o objeto, ele precisa trazer outros elementos, né, para chamar atenção para a sua obra. E aí ele utiliza formas diferentes, cores, linhas, texturas. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Então, essas são algumas características da arte abstrata. O Kandinsky, então, ele nasceu na Rússia, né? E ele era um artista plástico. Mais tarde, ele também adquiriu a nacionalidade alemã e também a nacionalidade francesa. Então, ele foi uma pessoa, o pioneiro, né? Colocamos assim, dessa tendência aí da arte abstrata. Falei lá atrás, né? Será que a arte abstrata, início do século XX, agradou todo mundo? Não, não agradou todo mundo, né? Principalmente os artistas, né, mais tradicionais, os críticos de arte, né, que estavam muito acostumados com essa arte representacional, figurativa, e aí muita gente achava aquilo muito estranho, deselegante, feio, né, coisas assim que pareciam como desenho de criança, e que eles queriam mesmo é que esses desenhos, que essas obras representassem o elemento real, né, a forma real. Só que não era isso que estava surgindo naquele momento, né? O que estava surgindo naquele momento era uma arte subjetiva, uma arte abstrata. Olha só essa composição também do espiritual na arte. Então, a gente já encontra aqui alguns elementos da forma geométrica. O estilo, então, aqui, uma outra obra do Kandinsky, a arte abstrata, ela também ela traz muito conceito, né, no que diz respeito à intuição do artista, ao sentimento, e ela provoca também nas pessoas esse sentimento. Então, por exemplo, quando a gente vê uma obra, muitas cores, muitos rabiscos, muitas formas, com certeza a gente vai ter a curiosidade de pensar, né? O que o artista sentiu nesse momento? De repente, o ritmo que ele impôs àquele desenho vai trazer também uma sensação. Ele estava numa sensação de tristeza, de alegria, de euforia. Então, é algo interessante dentro da arte abstrata, que vai trazer para nós diferentes interpretações, que às vezes na arte figurativa isso fica muito limitado, né? Porque você já vê um objeto ali, já vê uma pessoa pescando, um exemplo, né? Então você já sabe de cara o que está acontecendo naquela obra, naquela cena. Já na arte abstrata, não. Você precisa refletir melhor,
sobre o que está sendo apresentado ali, né? Você precisa buscar elementos no quadro que te tragam uma resposta. E a arte abstrata, a minha resposta, muitas vezes não vai ser igual à do outro. Então, isso é bastante bacana, essa variedade de interpretação que a gente pode perceber a partir das diferentes formas que vai surgir no quadro. E como que se deu a arte abstrata aqui no Brasil, né? Então, no Brasil também ganhou força, só que, olha bem, enquanto lá na Europa a arte abstrata iniciou por volta de 1910, aqui no Brasil começou a partir mais ou menos de 1950, exatamente 1951, num evento, né, na Bienal de São Paulo, que reuniu diversos artistas brasileiros. E aí, dentre desses artistas, a gente vai trazer aqui o Antônio Bandeira, o Ivan Serpa, o Iberê Camargo, Manabu Mabé, Valdemar Cordeiro, entre outros. Inclusive, aqui no livro de vocês, na página 16, a gente encontra uma obra do Iberê Camargo. Se vocês estiverem com o livro, por favor, vão até lá. Que é a obra Gado Cor-de-Rosa. Olha que interessante, gente. Essa arte abstrata, né? Então, a gente tem aqui o título Dado Cor-de-Rosa. Imagina. Falou dado, a gente vai logo procurar um dado. Né? E olha como é que fica subjetivo esse dado aqui dentro dessa obra, né? A gente fica meio que procurando, e aí precisa do nosso olhar atento, né? Precisa da gente buscar algumas formas para poder identificar aonde está esse objeto. Por que que o artista denominou dado cor-de-rosa, né, para essa figura? Então, observem que na arte abstrata não há preocupação com o contorno. Então, observe que o contorno está bem mais grosso, né? As pinceladas. O dado, ele está numa representação que não é a mesma representação do dado real, do objeto real. Cores, né? Bem escuras e tal. É uma obra abstrata, tá bom? Aqui a gente também tem o Antônio Bandeira, brasileiro também. E olha qual é o título dessa obra, gente: Amazonas Guerreando. Aí a gente olha assim e imagina, né? Cadê os guerreiros? Tá vendo? Como a obra abstrata traz uma reflexão, várias interpretações, o que a gente vê aqui nessa obra? Amazonas Guerreando, na íntegra, gente. O que vocês estão vendo aí? Fala aí, Eduarda, o que você observa nessa obra abstrata? Eu observo um monte de coisa, muitas formas geométricas. A gente observa que tem muitas manchinhas, né? Parece que no meio dessas manchinhas também tem algumas formas geométricas misturadas. É como se eu pegasse uma bucha de tinta e chamuscasse, né? Em cima do papel. Então, compreende o que é a arte abstrata? Então, não tenha preocupação. Se a gente pegasse um outro artista que fosse pintar Amazonas guerreando, de repente ele ia colocar aqui um monte de soldados, né? Um monte de guerreiros lutando. Na arte abstrata, não. O artista encontra outras formas, outras texturas, outros jeitos de representar essa realidade, ok? Aqui um outro artista, Ivan Serpa, que já utiliza formas, né, geométricas, então ele traz um abstracionismo geométrico, onde a gente tem a obra, né, com vários círculos. Então ele trabalha muito a questão espacial, né, do quadro, né, as figuras em tamanhos diferentes. E vamos falar então um pouco agora, mais detalhadamente, do abstracionismo geométrico, porque a gente vai falar de um cara que utilizava muito, né? Representava a arte abstrata por meio de algumas formas geométricas, que é o Pierre Mondrian.
Então, a arte geométrica ela é bem influenciada pelo cubismo e o futurismo. O que quer dizer essas duas linguagens da arte? O cubismo é porque há a predominância mesmo, né, de se trabalhar com as formas geométricas. E o futurismo que tem essa vertente, né, mais moderna. Então, na razão de algo mais presente. E aí, os elementos que a gente vai encontrar dentro de uma obra, de uma arte abstrata geométrica, é a valorização da reflexão, a organização das formas geométricas. Então, essas formas geométricas vão ser dispostas, né, de uma forma que faça a gente pensar, que leve a gente a relacionar com algum contexto que a gente esteja vivendo. E um dos artistas que representam bem essa tendência do abstracionismo geométrico é o holandês Pierre Mondrian. E aí, no nosso livro, na página 17, a gente tem essa obra, Composição Contrária. Então, aqui a gente tem um quadro onde o Mondrian utilizou diversos quadrados em tamanhos diferentes, utilizando cores, né, também, algumas cores bem fortes, como o vermelho, o preto, o azul, e outras cores mais claras. E aí ele deu o nome para essa obra de composição ao contrário, composição contrária. E nessa obra ele se dedicou somente às formas geométricas, às linhas retas, né, o equilíbrio. A gente vê que os tamanhos são bem proporcionais, a harmonia, tá? Então, o Pierre Mondrian, ele é um dos grandes artistas também que representa a arte abstrata, junto com o Kandinsky, tá? E uma das características dos seus quadros, como eu acabei de falar da sua obra, é a utilização da geometria, das cores claras e equilibradas. Ele gosta também de trabalhar muitas composições com linhas horizontais, linhas verticais, e ele gostava de brincar com isso, né? Com esse equilíbrio de figuras retangulares, cores neutras, né? Cores escuras, preto, branco, cinza. E assim, quando a gente observar obras, né, do Mondrian, a gente vai ver que ele não usa curvas, ele eliminou as curvas dos trabalhos dele. A gente vai encontrar mais retas, diagonal, horizontal e vertical. Então, fica a dica, tá? Porque a atividade vai ser sobre um trabalho do Mondrian. Então, o Mondrian, ele não usava curvas. Então, ele usava mais retas, né? As formas geométricas retangulares. Então, ele utilizava linhas, retas, diagonal, horizontal, vertical, tá bom? Então, fica atentos a isso. E uma curiosidade aqui sobre o abstracionismo. Apesar do abstracionismo ter surgido no século, né, 20, né, no auge do século 20, mas a gente vai encontrar alguns povos da pré-história, da antiguidade, que já utilizavam o abstracionismo, né? Principalmente os povos indígenas. E aqui no Brasil a gente já tinha essas pinturas, né, abstratas, principalmente no corpo. Então, apesar de surgir oficialmente, né, dentro da linguagem da arte, a partir do século XX, mas o abstracionismo já existia há algum tempo. Aqui a pintura não figurativa de Mondrian, que lá na página 17 tem uma nota que eu falei de forma resumida agora aqui para vocês, mas é interessante que vocês deem uma lida. Por quê? Porque vai ter uma atividade na página 18, que eu vou explicar agora para vocês, que vocês vão fazer. Pode fazer tanto aqui no livro, ou pode fazer no caderno de arte de vocês, tá bom? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão observar a obra contrária 16, que está aqui na página 17,
A obra contrária é essa daqui, ó. Tá vendo? Do Mondrian. É essa obra. Vocês vão observá-la de novo. Vão ver que o Mondrian usa linhas, as cores, o equilíbrio, né? Depois que vocês observarem, vocês vão criar uma pintura, né? Um desenho, utilizando formas geométricas e as cores de Mondrian. Tiazana, posso usar qualquer forma geométrica? Pode. Pode usar a forma geométrica que você quiser. Porém, a sua composição tem que ser, na hora que você for pintar, você tem que utilizar essas cores aqui, certo? Então, você vai observar de novo essa obra, que o Mondrian utilizou bastante linhas, formando quadrados, retângulos, né? E você vai escolher, no caso ele escolheu aqui, né, o quadrado, quadrado e retângulo. E você vai escolher qual figura geométrica? Ah, vamos imaginar que eu quero escolher círculos. Ótimo. Então você vai pensar como que você pode criar círculos aqui nesse espaço. Pequenos, médios, grandes, interiores, externos, enfim. Depois você vai pegar as cores que o Mondrian usava, tá? Essas cores aqui, o preto, o branco, o cinza, o amarelo, azul escuro, azul claro, e vai pintar o seu desenho. Ficou claro, gente? Dúvidas? Ouvi? Dúvidas? Não. Matheus, Eduarda, João, Ana, Cauã, Luna, Bianca, Pedro, Yasmin, Murilo. Ficou claro a atividade? Lara, Ficou. Ana Gabriela. Ficou. Ficou, gente? Sim. Tá, então olha só, escolher uma forma, observar o desenho da página 17, a pintura, escolher uma forma geométrica ou duas, fica a critério de vocês, quantas formas vocês querem trabalhar. Eu dei o exemplo de uma, mas vocês podem escolher 4, 3, enfim. Faça a composição dessas formas aqui, do jeito que vocês quiserem, e depois vocês vão usar as mesmas cores do Mondrian, que está aqui na obra Composição Contrária 16, certo? O amarelo, o cinza, o branco, o preto, o azul claro, o azul escuro, tá bom? E aí vocês vão tirar uma foto dessa atividade e vão mandar para mim até a próxima quinta, dia 6, lá para o meu e-mail. E aí colocar atividade da página 18, arte abstrata, e o nome de vocês. Combinado? Combinado, gente? Sim. Essa apresentação aqui, a Tiozana já disponibilizou lá no WhatsApp de vocês, tá bom? E qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Então, antes da gente terminar, vou fazer uma conferência aqui da frequência. Então, a gente tem Luna aqui, Lara, Murilo, Pedro Agrise, Matheus, João, Vitor, Bianca, Cauã Almeida, Ana Gabriela e Yasmin. Só esses mesmos, esqueci o nome de ninguém. Eduarda também já coloquei aqui. O meu. Luna, coloquei, Luna, foi a primeira, tá? Então, meus amores, queria muito que vocês ligassem a câmera um pouquinho para eu confirmar se vocês estão aí mesmo, pode ser? Eduarda já está com a câmera ligada. Vamos, que a gente já está... Ô, professora, o Pois meu não. computador não tem câmera e eu tô assistindo pelo computador. Ah, tudo bem. Então tá. Então, só Lara que não tem câmera, né?
Então tá, gente. Eduarda, ficou clara a atividade? Tá certinho? Entendeu a atividade? Então tá, pessoal. Então tá orientada a atividade, a gente vai ficar por aqui. Lembrando que na próxima sexta a gente tem avaliação de arte, na outra sexta, dia 7. Dia 6 vocês têm que me mandar essa atividade de arte abstrata, tá bom? Então a gente finaliza por aqui. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. Ó, Eduarda, Tchau. gostei de você aparecer, viu? Aparece mais vezes, todas as aulas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.